Olá, família! Estamos aqui com mais um episódio de Famílias na Escuta. E eu trouxe para nossa entrevista hoje a pediatra Brenda Godoy, super reconhecida aí pela humanização, pela sua assistência bem acolhedora, né, e humana também. Bem-vinda, Brenda. Obrigada, Ana. Brenda, você tem 2 filhos. 2 filhos. Gael? O Gael, que tá com com 4 anos e 8 meses. E a Aurora, que tá com 1 ano e quase 9 meses. Então você também tá aí no pico da maternidade. Tô. Inclusive essa conjunção aí de 4 anos, essas demandas de 4 anos e as demandas de 1 aninho, quase 2, são outras demandas. Tem hora que eu me sinto puxada, assim, sabe? Apesar da distância ser pequena, mas já são demandas bem diferentes, né? Exatamente. Sim. Foram 3 anos e um pouquinho, né? Quase um mesinho de diferença entre eles. Eu achei bom, sabe? Porque deixou, assim, bem separado. Acho que mais que 3 anos começa a ficar muito separado, muito distante, sabe? Eles conseguem hoje brincar um pouquinho juntinhos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, demanda muito da gente. Demanda. 3 anos de diferença ainda são 2 crianças que demandam muito, né? E é isso mesmo. Criar filho é atender demandas mesmo. O tempo todo, né, gente? O tempo todo, sim. E são demandas muito gostosas, né? Muito desafiadoras, muitos momentos, mas muito gostoso também. Sim, a gente aprende com eles também a cada vez, né? Todo dia, Ana. Todo dia eles me ensinam várias coisas que os livros não me ensinaram. E a gente tá falando, por exemplo, de uma pediatra que estudou toda essa questão e aprende toda vez. Sim. E você que é mãe, que tá vendo aí também, mãe, pai, né, maternidade, paternidade, é aquela questão, né, gente? A gente não precisa de se cobrar o tempo inteiro com essa questão de ser sempre perfeita. Não tem. Comenta aqui pra gente como que foi, assim, qual que é o maior desafio, assim, pra vocês nessa questão de maternidade, paternidade. E é o que a gente vai trazer aqui hoje também, né? Nesse podcast, nesse episódio, a gente vai falar sobre a primeira semana ali do recém-nascido. O bebê nasceu, antes de nascer um pouquinho, o que acontece, né? Aquele famoso assim, cheguei em casa e agora? Brenda, vamos começar agora mesmo, a palavra é e agora? E agora? Ontem eu até atendi um casal com um bebezinho recém-nascido de 1 semaninha e eles falaram exatamente isso. Eles falaram assim, gente, como é que deixaram a gente vir pra casa? Que foi louco, né? Que deram alta pra gente vir com essa criança pra casa. E aí a gente ficou rindo, assim, né? Uma consulta muito gostosa, essa primeira consulta da primeira semana, que a gente ri e também chora também, né? Porque é um momento de loucura. Mas tudo começa no pré-natal, numa boa programação, né, num bom planejamento no pré-natal. E aí daí que a gente sempre começa falando da vida do bebê, do pré-natal. Então, é interessante que a mãe, o pai e a família já se ligue aí em quem vai ser seu pediatra, já pegue um pediatra alinhado com o que você gosta, com as suas ideias, com o que faz sentido para você, né? Não que um seja melhor do que o outro, um seja superior ao outro, né? Todo mundo tem aí a obrigação de se tá como médico, de estar bem atualizado e etc. Agora, tem um jeitinho diferente, cada um tem um jeitinho diferente e o ideal seria que cada família tivesse um pediatra, assim, alinhado mesmo com os valores, com a forma de pensar, pelas ideologias, né, isso, também. com a forma de ser, sabe? Isso é muito importante, assim, porque o pediatra, eu falo que eu sou a melhor amiga da família, principalmente no primeiro ano, assim, que qualquer aperto eu tô ali, via WhatsApp, se quiser ligar, pode ligar, tô disponível. Qualquer choro. Estamos de ouvidos. Exatamente. Do bebê ou da mãe ou do pai. Qualquer um desses choros a gente tá ali pra ouvir. E esse pré-natal que você fala, Brenda, é o pré-natal, não é o pré-natal obstétrico, né? Isso. A gente traz aqui o pré-natal com o pediatra. Isso, é uma consulta pré-natal com o pediatra. Da mesma forma que você vai no seu obstetra tantas vezes, né? No início é mensal, depois vira até semanal, né? De acordo, tem alguns exames, você já traz ali pro seu obstetra, tô com medo disso, e na hora do parto foi isso e tal, isso. Da mesma forma, com o pediatra, você vai trazer, eu tenho medo de não conseguir amamentar, que é um medo muito real, que é um medo muito
né, recorrente. Depois do parto, a gente tem o próximo etapa. obstáculo. O próximo a ser vencido. O próximo obstáculo Então, as mães trazem esse medo. Ou, às vezes, o medo não está exatamente com a amamentação, mas alguma coisa que tangencia a amamentação. Por exemplo, eu tenho medo dele nunca dormir uma noite inteira. Bom, um dia ele vai dormir. Mas como que a gente pode orientar esses pais, né? Tanto do ponto de vista de alinhar expectativas sobre sono de bebê, quanto do ponto de vista de saber o que esperar, assim, o que é normal uma criança dormir ou não dormir. Sim. Porque eu já tive pais que ficam desesperados porque a criança dorme muito, e já tive pais que ficam desesperados porque a criança não dorme nada. E, na verdade, as crianças, nesses dois exemplos, estavam do mesmo jeito. Estavam ótimos. Então, tem muito aspecto do alinhamento, né? Eu tô alinhando aqui com os pais, o que é normal, o que não é. Que muitas vezes os pais não são obrigados a saber, né? Assim, como o que eu espero do sono de uma criança de 2 meses? O que eu espero do sono de uma criança de 4 meses? O que eu espero do sono de uma criança de 9 meses? São coisas completamente diferentes. São crianças completamente diferentes, né? E essa consulta do pré-natal com o pediatra, ela já tem uma outra importância também, que é exatamente assim, você já vai dar uma baixa ali nas expectativas, né, dessa família. Uma porque, realidade, vezes, né? Não sei, às vezes, se vai ser um choque de realidade, alguma coisa assim, mas porque às vezes já nasce, o neném nasce, a gente quer que ele dorme a noite inteira, que ele dorme sozinho, que já faz tudo sozinho e pronto, né? E nessa consulta, a importância também de você colocar esses pontos, né? De o que esperar depois que o neném nascer. Sim. Tanto do ponto de vista de amamentação, do ponto de vista da curva de peso do bebê, o bebê nasce, o bebê perde peso, todo bebê perde peso e depois começa a ganhar. E é essa virada de perder para começar a ganhar peso que tem que ser acompanhada, né? Por alguém que é amigo da amamentação, porque aí é um pulo para você escorregar e cair na indústria da fórmula. Então, aí é muito importante você estar com alguém alinhado, com alguém que saiba com segurança até que ponto a gente pode ficar no aleitamento exclusivo ou até que ponto vai ser necessário. Às vezes vai ser necessário, de fato, a gente lançar a mão da fórmula, né? Não está errado lançar a mão da fórmula, não. A fórmula é uma tecnologia, né? Assim como a cesariana é uma tecnologia que deve ser usada quando necessário. Quando precisar. Né? E quando não necessário, ela atrapalha um curso natural da vida, curso natural das coisas, né? Mas então a consulta, a gente tira muita dúvida, né? Já alinha aí com a família, você já sente se a família sentiu que gostou de você mesmo, da sua forma de pensar. Eu já trago aí para a família várias orientações que a família vai se deparar na maternidade, por exemplo, todos os testes. Teste do olhinho, como é que é feito? Teste do pezinho, né? O teste do pezinho hoje são vários testes, né? A gente tem o básico do SUS, que o básico mesmo do SUS, a gente já tem leis e implementação de ampliá-lo, né? Em diferentes níveis. Mas a gente tem aí, no particular, vários níveis de ampliado, né? E essa discussão de qual nível do ampliado serve para o meu bebê também é uma discussão que seria interessante você ter com o pediatra antes dele nascer. Sim. E não na hora que ele nasce. Você fala, ai meu Deus, vou fazer qual? O básico, o ampliado plus, o ampliado master. Você vai ver que no mercado cada nome é um nome mais chamativo que o outro. Marketing, né, puro. Mas assim, tem seu papel importante aí, né? Assim, o teste do pezinho, o básico, não abro mão dele. Mas o ampliado, a gente tem, né, diferentes formas do ampliado que a gente vai aí trazer o que faz sentido, o que não faz, tá? Mas sim, né? Vamos sim optar pelo ampliado e a gente vai discutir na consulta quais desses testes a gente vai de fato pedir, tá? Que mais? Teste do coraçãozinho, né? Que também é lei, que todo bebê tem que fazer quando estiver na maternidade. Teste da linguinha, que é lei, mas nem toda maternidade faz, né? Assim, nem toda maternidade, e atualmente também tem muitos profissionais que também não estão sabendo fazer. Sim. Né? O teste da linguinha. Sim, o teste da linguinha. E assim, ele é uma ótima forma da gente ter essa primeira abordagem ali, se é uma língua com uma anatomia alterada, que pode sim atrapalhar a amamentação, mas até para além do teste da linguinha, é importante ter um profissional que tenha essa capacitação de avaliar a linguinha durante a mamada. Não é só a anatomia da língua, é ver a língua trabalhando. E
E assim, tem muita coisa que a gente pode orientar para a família, para a gente ajustar, mesmo com uma linguinha um pouco alterada, né? A gente está vivendo aí um momento em que a gente está, né, os médicos e odontopediatras estão tendenciosos mais a operar linguinhas, né? A fazer cirurgias de linguinha. A gente tem que ter muita calma Mais nessa cautela. hora, né? Entendendo que a gente tem muita coisa ali para fazer antes De um de um procedimento. Sim. E o teste da linguinha costuma ser assim, o primeiro rastreio, o primeiro teste que algum profissional vai olhar para essa criança visando essa linguinha. Na sala de parto, Na sala de parto já é possível, sim, sim. Mas geralmente no fluxo a gente faz depois do parto. Mas na sala de parto você já bate o olho e já consegue ter uma ideia inicial, uma língua que vai ter uma função preservada ou uma função um pouco restrita. Sim. Então a gente fala olhinho, linguinha, coraçãozinho, pezinho. Olha, são muitos, até pra mim. Até para eu lembrar tudo aqui. São todos os testes que a gente fala do bebezinho. Tem também a vitamina K, né? Que os bebezinhos tomam, uma injeçãozinha, e o colírio, né? Que todo bebezinho toma para prevenção. O que a Brenda já está falando já são os 2 pontos, assim, os primeiros cuidados com o bebê em sala de parto. E que sempre dá uma discussão grande, especialmente o colírio, né? Sim, especialmente o colírio. Então, esses 2 cuidados que, assim, não pode faltar na sala de parto, a vitamina K e o colírio, mas o colírio sempre dá uma discussãozinha. Sim, o colírio você pode sempre trazer a discussão para o seu pediatra. Isso também é uma segurança, né? Eu já acompanhei famílias que optaram por não fazer o colírio, e aí eu coloquei para elas, né, uma decisão compartilhada de prós e contras, e colocado, a família fez a opção e tudo certo, tudo bem, né? E ela estava, né, sempre, meu papel como pediatra é proteger a criança, né? E aí estamos aí sob supervisão, se a criança tiver alguma questão, a gente faria, né, testes e outra questão. Tá? Brenda, a gente falou então da consulta de pré-natal, o que acontece nela, dos testes, né, que acontece ali logo depois, até antes da alta do bebê, né, até 24, 48 horas ali, o bebê já tem que estar com todos esses testes feitos. Sim. E aí depois que o neném recebe a alta, né, a família recebe a alta do hospital, ela precisa de ter uma consulta ali com o pediatra. Sim. Só que a gente tem um pequeno probleminha nesse tempo aí, porque às vezes o que acontece, na maioria das vezes, nem toda família tem oportunidade de fazer ou não conhece também o pré-natal com o pediatra, e sai da maternidade assim, vamos ali ver quem tem horário para tal dia, né? E nem sempre consegue essa vaga para essa primeira consulta. Sim. Como é que a gente faz aí nessa primeira semana? A rigor, assim, toda criança só poderia receber a alta de uma maternidade, depois do nascimento, com uma consulta já agendada. Via SUS, é uma consulta no centro de saúde de referência. Via maternidade particular, convênio. Então, com o seu convênio, ou a própria maternidade tem que ter algum serviço, né, ou algum vínculo com algum outro lugar que vai disponibilizar uma consulta para a criança ser pesada aí na primeira semana de vida. Nesse caso que você disse aí, que a família nem sabia de pré-natal com pediatra, não sabia. A família não pode receber a alta, não pode ser colocada, né, Vai pro mundo. Vai pro mundo, se joga. A família não pode ser colocada no mundo sem ter um vínculo, porque um vínculo com o sistema de saúde, seja SUS, seja particular, porque essa criança, nessa primeira semana, ela tá super vulnerável aí a não ter um aleitamento bem estabelecido. Sim. Ela tá super vulnerável aí aos pais não saberem sinais de alarme dessa criança. Sim. Sabe? Os pais não estarem sabendo que a criança tem que fazer cocô todo dia, que esse cocô tem que ir mudando de cor, né? Que esse cocô tem que ir ficando mais amarelinho, mais verde, amarelado, que a criança tem que fazer vários xixis por dia, né? A criança quando fazendo que tem alguma coisa errada, xixi. né? Identificar isso. Pois é, quando que tem? Geralmente, quando tem alguma coisa errada, é próximo do 3º pro 5º dia. Então, por isso que o pediatra, ele tem que ser visto aí. Né? E aí, quando eu falo pediatra, pode ser um médico de família de referência do seu centro de saúde, pode ser uma enfermeira neonatologista, uma enfermeira bem treinada, uma enfermeira com experiência em atenção primária, que vai conseguir fazer essa primeira abordagem da criança e observar algum sinal de alarme, pesar a criança e observar
perda de peso, tá? Então, na primeira semana, eu quero observar quanto que essa criança perdeu. Ela perdeu dentro do esperado ou ela perdeu mais peso do que o esperado? Porque se ela perdeu mais peso do que o esperado, eu vou começar a entender que essa criança não está ingerindo leite de forma adequada. Mamando direito. Não está mamando. Então, eu já estou no momento que eu estou diante de uma família que está com dificuldade de amamentação, tá? A mãe pode estar morrendo de dor nesse momento, mas às vezes a mãe não está morrendo de dor nesse momento, tá? A criança não está conseguindo mamar bem e a mãe acha que está tudo bem, tá? Então, por isso que mesmo tudo parecendo bem, é interessante, né? É mais do que interessante, é direito dessa criança ela ter uma consulta com algum profissional de saúde capacitado a avaliar recém-nascidos, que vai avaliá-la aí nessa primeira semana e vai assegurar para a família que está tudo bem. Outra coisa orgânica que a gente observa, muito importante, é a icterícia, é o amarelão, né? O bebê que fica um pouquinho mais amarelinho que o normal. Na própria consulta, a gente avalia. Se a gente bater no olho, avalia ele no exame clínico, a gente olhou e falou, não, esse bebê aqui tá amarelinho dentro do normal, não precisa fazer exame. Às vezes eu olho e falo, tá um amarelinho um pouco acima do normal. Aí eu já peço para coletar exame de bilirrubina junto com o teste do pezinho. Então eu já consigo identificar se tem algum risco para essa criança, tá? Vão ter as crianças que vão apresentar icterícia já no segundo pro terceiro dia de vida, então essas crianças nem vão receber alta, são as crianças que ficam na maternidade após o nascimento, já ficam recebendo a luz, e a criança que vai embora para casa, às vezes vai começar a ficar amarelinha lá pro terceiro, quarto, quinto dia, fazemos a avaliação e, se for necessário, a gente começa a fototerapia, né? Esse exame que a Brenda fala, o exame da bilirrubina, né? Isso. É um exame de sangue, né? Que pede pro neném. Sim. E aí, a partir desse exame, tem um valor, referência lá para cada bebê. E cada bebê e cada dia de vida tem uma tabela. Então, isso muda de dia após dia. Uma referência diferente. Sim. E aí, vê a questão do tratamento também, né? E eu vejo que muitas mães assustam com essa questão do tratamento da icterícia, porque, na verdade, já pelo ambiente. Às vezes, em alguns lugares, já precisa de ficar ou no próprio CTI, dependendo do hospital, né? Ou já fica num lugar que o bebê que não pode ficar junto com o bebê o tempo todo. E aí, só isso daí já assusta todo mundo. Mas a gente tem a icterícia hoje como uma situação, a gente pode falar... não vamos falar tranquila, porque se é uma situação controlada. Mas é uma situação controlada, né? A gente pode... O que agrava isso é não ter essa primeira avaliação, essa primeira consulta, perceber o bebê amarelinho, ficar colocando, né? O que colocam aí, o chá de picão, a roupa amarela, não sei o quê, e achar aí que acaba atrasando o momento do tratamento. Isso. O problema da icterícia é isso, é quando a gente não institui o tratamento e ela vai levantando o nível de bilirrubina e vai crescendo, e a criança pode ter aí consequências, mas... Porque toda criança tem icterícia. Assim, algumas toda criança tem um pouquinho mais de bilirrubina do que o adulto, né? Agora, alguns vão ter a icterícia visível, vão ficar amarelinhos, né? Vão ter aí a manifestação da icterícia que vai, às vezes... A grande maioria deixa a gente na dúvida, sabe? A grande maioria fica meio que na trave, sabe? Então, a grande maioria vai ganhar o exame, alguns vão entrar para fototerapia, outros não vão entrar, e muitos ficam nesse limbo aí, que repete o exame daí a 24 horas, 48 horas. E aí se repete e desceu sozinho, a gente fala, não, beleza, já começou a entrar na curva descendente, então daqui para frente é só avaliar clinicamente, eu vou avaliando esse bebê, né, e geralmente no primeiro mês a gente avalia o bebê a cada 3 dias, depois a cada semana, então o pediatra, né, alguém vinculado a essa criança já vai estar ali junto com essa criança para avaliar a evolução da pele dessa criança, se tá ficando mais amarelinha ou menos amarelinha, e aí eu vou ter aí essa tranquilidade. Então você vê, Ana, que tudo é sobre vínculo. É sobre aquela criança, aquela família estar vinculada. Seja via SUS, né? Vou sair da maternidade, vou no meu centro de saúde de referência, ou o caminho que a família quiser percorrer, né? Fazendo as escolhas que ela quiser e puder fazer. Que seja bem acompanhada. Que seja bem acompanhada. Quanto um ponto, voltando na icterícia, tem alguma prevenção para o bebê não ficar amarelo? Existe alguma? Prevenção para o bebê não ficar amarelo seria proteger o aleitamento materno. Olha que coisa interessante. Porque uma das icterícias é a icterícia do aleitamento, né? Da falha do aleitamento. Então, um bebê que não mama direito, ele é um bebê que não vai ter um aporte de leite
legal. Então, ele vai ficar algo desidratado. Se ele está mais desidratado, ele está mais vulnerável a ter uma icterícia. Então, eu garantir, eu apoiar, eu promover esse aleitamento materno, eu tô ali protegendo essa criança e reduzindo os riscos dela ter uma icterícia. Falando em outras palavras, você me corrija se eu estiver errada, quanto mais o neném mamar, melhor ele vai ficar hidratado, mais xixi ele vai fazer, mais cocô ele vai fazer, e esse excesso da bilirrubina ali vai ser eliminado, sair. Sim, pelo Tanto xixi e pelo cocô. O primeiro cocô é aquela graxa, né, aquele cocô preto, Sim. e assim depois ele vai mudando de cor até chegar na cor mais clara. Sim. E essa cor escura pode ser esse excesso, né, dessa bilirrubina saindo. A cor escura antiga é porque ainda tá tendo mecônio. Se ainda tá com cocô escuro lá próximo de 5, 6, 7 dias, né? Com 5 dias eu já quero um cocô ficando amarelo. Ele não precisa estar amarelaço, não, mas eu já quero um cocô amarelo, mais amarelo do que preto. E aí, quando acabou o preto, é que acabou o restinho de mecônio. Então, já tá num cocô de transição. Já é um cocô amarelinho, que é o leite materno sendo digerido, tá? Então, isso daí já me mostra que o leite tá entrando. E se o leite tá entrando, ele tá funcionando, fazendo funcionar aí todo esse processo digestivo. E dentro desse processo digestivo aí, eu tenho o trânsito intestinal acelerando e liberando essa bilirrubina, sim. Tá? Então, a liberação da bilirrubina pelo intestino tem a ver com a ingesta legal de leite. Tá? E tudo começa ali também na sala de parto, Na sala né? de parto, com essa amamentação efetiva, o bebê mamando, pode ser que fere o peito. A gente tem as milhões de coisas aí da amamentação, que também é pano pra manga pra gente poder conversar. Mas tem uma outra dúvida aqui. E aquela família, aquele bebê que já sai do hospital com a fórmula prescrita? Aquele leite em pó ali. Pois é, isso daí é assim. Existem as recomendações, né? Existem os bebês que, de fato, vão precisar de estar com fórmula. Por exemplo, um grande exemplo é o bebê que apresentou alguma hipoglicemia, por exemplo. Esse é o grande exemplo. E aí, por que ele teria alguma hipoglicemia? Ou ele nasceu pequeno para a idade gestacional, ou ele nasceu muito grande para a idade gestacional, ou ele é filho de uma mãe que teve diabetes durante a gestação. Então, por algum motivo, ele teve ali uma adaptação metabólica dos primeiros dias, primeiras horas de vida. Possivelmente, né? Pode ser que ele tenha apresentado uma hipoglicemia aí nas primeiras horas, primeiros dias de vida. E aí, sim, essa hipoglicemia vai me dar uma indicação real de uso de fórmula ou até de leite materno ordenhado, de colostro ordenhado, eu posso também oferecer. Mas, geralmente, quando eu estou diante de uma hipoglicemia, eu vou precisar de um volume maior de leite, porque eu quero dar um aporte maior, exatamente, de glicose, né, para essa criança. Então, acaba que a criança vai usar fórmula mesmo, a criança que teve hipoglicemia, e ela vai sair, possivelmente, da maternidade com essa prescrição de fórmula já colocada, né? E aí é papel desse pediatra, é papel desse profissional de saúde que vai absorver essa criança na primeira consulta da primeira semana, programar a retirada dessa fórmula. Porque é isso que vai proteger a amamentação. É isso que vai olhar e falar, não, essa criança precisou dessa fórmula lá no início da vida. Como um trampolim. Trampolim. E hoje não. Hoje, né, na primeira semana, o leite da mãe já desceu, a criança já está conseguindo fazer uma boa mamada, então ela não precisa hoje mais dessa fórmula. A gente faz a programação de retirada e consegue tirar tranquilamente. Outra criança que pode sair da maternidade com fórmula é a criança que já foi identificada alguma questão assim importante de amamentação na maternidade. Por exemplo, uma criança que tem alguma alteração anatômica de boca importante. Uma criança cuja mãe fez cirurgia mamária muito extensa, né? Uma retirada, uma redução de mama muito extensa anos atrás, né? Aí essa mãe possivelmente vai estar com menos glândulas, com menor produção de leite a princípio, né? Então, pode ser que nesse primeiro momento essa criança precise de fórmula, mas é super comum, né? Acompanho várias mulheres que fizeram redução de mama anos atrás e hoje amamentam exclusivamente seus filhos. Então, assim, é possível isso, a gente chegar nesse ponto do exclusivo, mas uma mãe que teve alguma cirurgia mamária, pode ser que esse bebê precise sim de fórmula lá na hora que sai da maternidade. O problema, Ana, são quando todas as crianças saem da maternidade. Fábrica, né? Exatamente. Todas as crianças já saem da maternidade com a prescrição, aquela prescrição, né, que a gente coloca 30 ml para todas as crianças. Primeiro, que
nem cabe 30 ml no estômago da criança, né? Amém. Eu tenho uma pediatra falando sobre os 30 ml. Então, essa prescrição automática que todo mundo faz, né, de 30 ml, né, a gente tem que rever isso. Na verdade, já está sendo revisto, né? Em vários hospitais, várias maternidades, isso já está sendo revisto, mas não E a forma que oferece também, que já atrapalha lá na frente, aí vira uma bagunça. Se você oferece na mamadeira, a criança que está ali com dificuldade de estabelecer uma pega, de ficar ali no peito da mãe, se você coloca uma mamadeira, às vezes vai ser mais fácil. Mais afastado ou mais estável, sabe? A mamadeira nem sempre é mais fácil que o peito, olha que interessante. Mas a mamadeira ela é mais estável. Então, as crianças costumam pegar melhor a mamadeira porque ela sempre tem um jato contínuo. Vai ser sempre daquele jeito ali. Daquele jeito. O peito não. No início tem mais leite que a mamadeira, no meio já não tem tanto, no final tem menos. Precisa então de um esforço fica maior. instável para a criança tem que ficar ali ativa. E se a criança, né, começou a cansar, ou se a criança está um pouco sonolenta, porque ela, poxa, acabou de nascer, eu já vou ter que correr atrás da minha comida. Então, se a criança está ali, né, aprendendo ainda a pegar, fazendo esforço de abrir a boca e fazer a pega direitinho no peito da mãe. E aí, se você dá uma mamadeira, ela vai acabar achando, né, algo mais fácil, algo mais estável, e a gente vai acabar interferindo nesse processo natural, que é o estabelecimento do leite materno. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério na hora de prescrever a fórmula para o recém-nascido. Quando precisar, precisa mesmo, né? Inclusive salva vidas. Mas quando não precisar, pode arruinar a amamentação, e a amamentação é um dos preditores de saúde mais importantes que a gente tem, né? De saúde, de doença, tanto da primeira infância quanto do resto da vida toda. Da vida adulta. Sim. É saúde pública, né? Saúde pública, exatamente. A gente tem a primeira semana do bebê, da família, como um caos. Sim. Né? Geralmente... Preparem-se para o caos. As visitas que eu faço também, né? Nessa primeira semana, já falo assim, olha, não repara a bagunça, não. Casa bagunçada que é bom, é porque a coisa tá funcionando. Exatamente. Né? Não tem preocupação com isso. E mãe, geralmente, mas... ali entregue também para a recuperação dela, para a recuperação do bebê. Sim. E quando a gente fala tanto assim de amamentação, de avaliação de icterícia, de levar no pediatra, disso, a gente fala não só do bebê, né? Porque a gente pegar o bebê e levar tava fácil, é uma coisa. Mas a gente tem todo aquele horário, né? Tem o bebê, aí 1 hora de dormir, aí quando tá saindo de casa, aí faz aquele cocô explosivo, aí volta, aí a mãe com cocô, toda a recuperação. Tem que dar mamar de novo. Dá o peito de novo. E a mãe ali também com toda aquela recuperação, com os pontos. E aí custou para levantar ali, se foi uma cesariana, talvez fique um pouquinho com a mobilidade precisando de um apoio melhor, maior. Do parto normal também, às vezes tá com o períneo um pouquinho mais inchado, uma coisa assim. Então tem toda a logística também para poder sair para ir no pediatra ou para qualquer outra avaliação. Mas a gente entra assim com essa extrema importância. Uma coisa que eu preocupo muito com essas avaliações, como consultora de amamentação, como enfermeira obstetra também avaliando a mãe, o neném, esse conjunto, né, nesse primeiro mês de uma forma geral. Essa primeira semana eu fico muito preocupada assim, mesmo com desidratação do bebê. Da mãe ou do bebê? Do bebê. Do bebê, sim. A desidratação do bebê é uma coisa que, assim, primeiro eu já olho o bebê, faço aquele laser no bebê, porque, assim, a consultora, ela chega para poder ajudar na amamentação e tudo. E muitas vezes a gente tem uma certa falha, assim, nas instituições, todas, né, falando de uma forma geral. O bebê tá mamando? Bom, a mãe entende, se o bebê tá no peito, tá movimentando a boca, ele tá mamando. Acho que tá, né? Sim. E aí vai embora e na realidade tá aquela coisa que realmente não tá mamando, né? Por isso que a orientação de que o bebê tem que fazer cocô todo dia e tem que encher as fraldinhas de xixi é uma orientação muito importante a ser dada é um parâmetro, né? É um parâmetro, né? Porque a amamentação é invisível. Você não vê quantos ml que foram. Sim. Você não vê? Mas se você vê um bebê fazendo xixi, bom, de algum tá lugar... Entrando. Tá entrando leite, tá saindo no xixi, no cocô. Entende? Então, esse é um grandíssimo parâmetro. E trazendo aí a lógica da primeira semana, essa mulher é uma nova mulher. Sim. Ela foi literalmente atravessada
por uma criança. Ela foi atravessada por um recém-nascido e ela não se reconhece no próprio corpo, ela não se reconhece na própria mente. Então, assim, esse negócio de casa bagunçada, não sobra energia para arrumar a casa, e que bom que não sobra. E que deixe bagunçada. E não sobra energia para fazer uma comida, e que bom que não sobra, porque isso significa que a energia... aplicativos para ajudar. Ou tem a mãe, a avó, a sogra, a melhor amiga que vai levar uma comida, o vizinho, a vizinha, né? Que todo mundo, né? Todo mundo se ajeita aí para ter alguém para fazer uma comidinha gostosinha, né? Então, quando eu vejo que não tá sobrando energia para essas outras coisas da casa, eu falo que bom. Eu também acho. Porque que bom que tá toda a energia voltada pro bebê e pra mãe, né? Deveríamos também voltar bem para essa mãe que tá aí no momento mais vulnerável da vida dela, tanto do ponto de vista corporal mesmo, orgânico, quanto do ponto de vista psíquico, né? Tem mães que são super fortonas, duronas, assim, né? Empresárias. No pós-parto, elas ficam chorosas, elas ficam assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não consigo parar de chorar. E eu falo, é isso mesmo, chora mesmo, coloca pra fora, é isso mesmo. E abraça esse caos, né? É muito importante o pediatra e todos os profissionais aí do cuidado materno-infantil estarem todos de olho, até que ponto que é um choro de uma transformação psíquica, ou até quando que isso começa a dar uns passinhos para uma depressão pós-parto de verdade, né? Que a depressão pós-parto, ela é real, ela existe de verdade, ela tá aí do nosso lado diariamente. Então, a gente tem, né, como profissionais de cuidado materno-infantil, a gente tem que estar muito atento a esse diagnóstico, né? Nosso papel dar esse diagnóstico, a gente não tem que esperar a mãe chegar na psicóloga dela, na psiquiatra, não. Nós que estamos ali na linha de frente, temos que falar, opa, tem um trem errado aqui. Sim. Tá? E acolher muito essa família, né? Esse pai também tá aí super vulnerável, né? Não sabe o que vai fazer agora da vida. Pra onde que vai, o que faz. Semana passada um pai falou, agora não sei como é que eu vou fazer pra voltar a trabalhar, não quero voltar a trabalhar nunca mais na minha vida, quem é que vai pagar as contas aqui de casa? E aí é um pouco essa sensação, sabe? De querer ficar com a criança um tempo inteiro, de pensar assim, quem sou eu agora que essa criança nasceu, né? Também já acompanhei uma mamãe que ela falou assim, eu não imaginei que eu ia virar essa mãe que eu virei. Eu achei que eu ia ser a mãe que ia ficar doida pra voltar de licença maternidade, pra trabalhar, pra fazer acontecer e tal. E agora não, eu quero ficar em casa, babando, lambendo minha cria, sabe? Quero ficar aqui. Então, a gente se transforma mesmo. E é muito importante ter profissionais positivos, né? Profissionais ali que saibam te ouvir, estar de mãos dadas com você nesse momento tão importante. Não olhar só o bebê. Não só o bebê, todo o contexto. olhar a família inteira, sim. Que tá todo mundo ali, né? Numa mesma intenção. E pra cuidar do neném, alguém tem que estar bem também pra dar esse cuidado. Sim. Né? Sim. Brenda, e um próximo ponto agora que eu trago pra gente é sobre as vacinas. Sim. Assim, as primeiras vacinas que não podem faltar aí nessa primeira semana. Sim. E depois, se você puder contar pra gente um pouquinho, assim, desse calendário vacinal, assim, de SUS, do calendário particular. Sim. O calendário vacinal brasileiro é um dos mais completos do mundo, tá? E a gente tem o que o SUS fornece e a gente tem ainda algumas que o particular nos amplia, nos completa, tá? E aí, o particular vai tanto ampliar algumas vacinas, trazendo melhor tecnologia, querendo dizer um menor efeito colateral, quanto trazer uma maior cobertura vacinal. E isso é tema de consulta em todas as consultas, né? Na consulta do recém-nascido, eu falo das vacinas inicialmente, né? Eu falo das primeiras vacinas, que são a hepatite B e a BCG. E aí, geralmente, eu faço uma discussão, porque um dos testes do pezinho que eu gosto de pedir, eu gosto de ter o resultado deste teste para depois liberar da realização da BCG. Então, acaba que as primeiras vacinas são feitas aí durante o primeiro mês. Na hora que sair esse resultado, a gente fica tranquilo e faz as vacinas. Mas do nascimento, né, até o primeiro ano, até 1 ano e meio, a gente tem vacina quase todo mês. A gente tem todo mês, até 6 meses, né?
Então, a gente vai ter diversas doenças, não consigo nem falar. É porque não é uma vacina por mês, não, tá, gente? Cada mês são 3, 4 vacinas. São 3, 4 vacinas, isso mesmo. E aí, elas repetem, né? As de 2, 4 e 6 meses são as mesmas vacinas, e as de 3 e 5 meses também são as mesmas vacinas. Aí, com 6 meses, a gente também tem as vacinas de gripe, que costumam ser vacinas de campanha, né? Então, às vezes, a criança não vai tomar exatamente com 6 meses, mas um pouquinho depois de 6 meses, quando chegar a época da vacina, que costuma ser março, abril, todo ano. E aí, a criança vai tomar as de gripe, depois tem a febre amarela, que é 9 meses, e depois de 12 a 18 meses, de 1 ano a 1 ano e meio, vai ter também mais outra bateria de vacinas aí, com 12, com 15 e com 18 meses. Então, são muitas vacinas, muitas mesmo, pra gente tirar a dúvida com o pediatra e pra gente entender a diferença de qual vacina vale a pena ir pro SUS ou vale a pena complementar com o particular, né? Todas elas, né, assim, a partir do 2º mês, todas elas, o particular vai trazer algum benefício. A gente teria que discutir aí vacina, consulta, quais vacinas seriam interessante a gente fazer via particular ou quais a gente está seguro de fazer via SUS. Lembrando que a gente tem sempre que defender o SUS. Não deixando de dar a vacina. Exatamente, defenda o SUS sempre. Inclusive, tô doida já para a vacina de Covid de criança virar no calendário, já tá no calendário oficial. Eu ia complementar isso, que além das que já tem, ainda tem as que vão chegar. Covid vai, graças a Deus, virar. E é muito lindo ver todo mundo vacinando, todo mundo superando essa pandemia de Tendo 2020. mais uma, né? Assim, mais uma prevenção, né? mais uma prevenção, mais uma segurança. Porque a gente sabe, assim, não vai embora. Não, totalmente não. Então, a gente precisa de estar aí igual, né? Meningite, parará. Sim. Igual todas as outras doenças que já foram endêmicas, epidêmicas, né? As vacinas, né, fazem esse controle. Maravilhoso da ciência, graças a Deus. Bom mesmo. Então, fica o recado para vocês não deixarem de ter vacinar. Essa vacina, não deixar de ter um vínculo legal com o seu pediatra. Eu acho que a gente conseguiu entregar aqui um contexto de que o pediatra não é só, né, olhar bebê, anotar e pronto. Tem todo um contexto ali atrás também dessa família, onde que esse bebê está inserido. E aí já deixo aqui também o convite para vocês depois de avaliarem também, de assistirem o nosso outro podcast sobre o bebê no seu 1º ano de vida. Né? Onde a gente vai falar sobre desenvolvimento, sobre o sono, sobre várias questões aí. Introdução alimentar, retorno ao trabalho materno. Só tema quente. Depois vocês rodam aí também para vocês procurarem lá, juntamente com a Brenda também, mais uma vez. E Brenda, muito obrigada por esse episódio. Querida. Amei, muita informação rica. Obrigada. Que com certeza a gente ficaria aqui mais horas e horas falando sobre toda essa importância, mas eu acho que a gente conseguiu deixar uma essência aqui. Obrigada a você, Ana. Adorei. Obrigada.